Diz assim, chamada adoração, conforme o nosso boletim. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Salmo 90, de 1 a 2. Vamos louvar o Senhor. Seja louvado o nosso Senhor. Amém? Seja louvado o Deus Supremo, Deus adorado em Israel, que onipotente prodígios obra, sempre clemente, sempre fiel. Seja louvado o Deus Supremo, Deus adorado em Israel. Só Deus merece honra perene, em nós não cesse o seu louvor, sempre exaltado por todos seja, sempre louvado com terno amor. Seja louvado, ó Deus Supremo, Deus adorado em Israel. Seja louvado sempre o nosso Senhor pelas nossas vidas. Amém? Irmãos, nós estaremos agora ministrando a palavra do Senhor. Hoje eu cheguei um pouquinho atrasado. Você percebeu ou não? Quem percebeu que já ficou bravo? Cadê o pastor? Poxa, atrasado. Que é isso? Eu estava lá na IPI Betel, onde nós estávamos lá dando a posse para o novo pastor Heber, né? Estávamos nos despedindo da igreja. Foi um período onde Deus nos abençoou de estarmos ali acompanhando aquela igreja, mas Deus fez uma obra muito bonita ali, de um renovo naquele lugar, e hoje nós estivemos ali. O culto começou às 6 horas, nos despedimos da igreja, acompanhamos a posse do novo pastor e depois viemos para cá. Por isso chegamos um pouquinho atrasado. Me ajuda aqui um pouco, Mar, só puxar um pouquinho o púlpito, um pouquinho para frente. Eu não consigo sozinho. E a barriga fica batendo no púlpito. Né? É ruim, né? Irmãos, ano novo. Praticamente começou agora, né? Hoje é dia 8, é isso, né? Dia 8, novinho, né? Ano que passou, 2022, ficou para trás. Como diz aquele ditado, né? Águas passadas não movem o quê? Moinhos, já foi, né? Me falaram um outro ditado lá, não faz tijolo. Você sabe qual que é esse ditado? Eu não lembro desse ditado. Mas me falaram, achei bonito também. Qual que é? Você sabe qual que é, Maria?
Mas, irmãos, quando a gente pensa dessa maneira, né? Passou, o ano não volta mais. Existem realmente coisas que devem ser deixadas para trás. Existem coisas que devem realmente ficar para no ano de 2022. Mas existem o quê? Coisas que devem o quê? Nos acompanhar, caminhar conosco ainda. O apóstolo Paulo, certa feita, ele disse: esquecendo-me das coisas que para trás fico, prossigo para o alvo. Isso por quê? Quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, antes dele ser Paulo, ele foi Saulo. E ele foi o quê? Um perseguidor dos cristãos. Inclusive dando o aval dele para quê? Para o apedrejamento de Estevão. A palavra de Deus nos diz que as vestes de Estevão foram lançadas aonde? Aos pés de Paulo. A palavra de Deus também nos diz que o quê? Que ele perseguiu a igreja de Cristo, que ele recebeu cartas para quê? Para perseguir os cristãos, para colocar os cristãos no cárcere. Mas sabemos que pela ação poderosa do Santo Espírito de Deus, o que aconteceu? Ele teve um encontro com Cristo a caminho da onde? De Damasco. E ali ele teve o quê? Uma transformação em sua vida. E ele deixou de ser Saulo para se transformar o quê? Em Paulo. O quê? O missionário, o grande missionário dos gentios. E Deus usou ele poderosamente. Mas se realmente Paulo parasse no tempo, pensando o que ele fez no passado, ele não conseguiria o quê? Prosseguir adiante. As marcas do que ele fez no passado, né, eram marcas profundas. Mas agora ele, como uma nova criatura em Cristo Jesus, ele prossegue, deixando para trás o velho homem, porque a palavra de Deus nos diz que eis que todas as coisas se fazem o quê? Novas em Cristo Jesus. Ali estava o quê? Um novo homem, não mais o Saulo, mas o Paulo, apóstolo e servo de Cristo. Irmãos, agora trazendo para a igreja de Cristo, adentramos um novo ano. Algumas coisas realmente devemos deixar para trás. Alguns momentos de pesar, algumas lutas, algumas dificuldades, que naturalmente, como igreja, como família, muitas vezes passamos, mas precisamos prosseguir para o alvo. E nós também precisamos entender que tem algumas coisas, algumas atitudes que devem ser o quê? Contínuas na vida da igreja. E é justamente sobre isso que eu quero meditar com os irmãos nessa noite. Atitudes ou realizações da igreja de Cristo que não podem ser o quê? Suprimidas. Isso significa o quê? Que não podem ser deixadas, abandonadas para trás. Convido então os irmãos a estar abrindo as suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Atos, capítulo 3, dos versos 1 a 9. Se nós lermos o capítulo 2, a palavra de Deus nos fala muito da forma como vivia a igreja primitiva, os novos convertidos, como Deus estava realizando uma obra maravilhosa e preciosa na vida
da igreja que estava surgindo naquele primeiro momento. E aqui é uma cura maravilhosa que dois servos do Senhor, Pedro e João, foram usados por Deus, né? Mas que nos trazem muitas lições preciosas de realizações que nós, como igreja, devemos manter numa constante como igreja, ainda mais nos anos que vem aí pela frente, um ano novo que vem pela frente, mas não somente em 2023, toda a caminhada da igreja. A palavra de Deus então nos diz assim: Pedro e João subiram ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, apóstolos de Cristo, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o, juntamente com João, disse: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Palavra de Deus. Amém? Feche teus olhos, vamos orar. Senhor, estamos diante da Tua palavra e nesse momento rogamos que o Teu Santo Espírito fale conosco, assim como falaste comigo, Senhor. Fala com Teus servos, servas, filhos e filhas que estão aqui nessa noite. E que essa palavra, Senhor, não seja uma palavra meramente informativa, mas uma palavra que nos encha de esperança, uma palavra que nos traga realmente o desejo de Te servir e de permanecermos firmes na caminhada contigo. Por Jesus oramos. Amém. Esse é um texto muito conhecido da palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz que Pedro e João, servos do Senhor, eles estavam indo ao templo para a hora nona orar. Hora nona significa mais ou menos 3 da tarde para nós hoje. E eles estavam indo para o templo, e assim que eles estavam adentrando ao templo, havia uma porta chamada Formosa, onde eles colocavam ali um coxo, um homem com problemas para andar, né? Provavelmente um paralítico, e que eles colocavam ali justamente para que ele estivesse esmolando, para que através das esmolas ele pudesse alcançar a sua subsistência, algo que ele recebia para poder sobreviver. E quando Pedro e João estavam adentrando, aquele homem clamou por uma ajuda, clamou por uma esmola. E a palavra de Deus nos diz que Pedro, ao ouvir, e João, ao ouvir aquele homem, eles se voltaram para aquele homem. E aquele homem, num primeiro momento, encheu o seu coração de alegria, assim: poxa, vou receber alguma coisa. Talvez naquele dia ele não tivesse recebido absolutamente nada, mas de repente
2 se importaram com ele. Só que imediatamente ele recebe o quê? Uma palavra que a gente chama um balde de água fria. Pedro fala o quê? Eu não tenho prata nem ouro. Eu não tenho nenhum tostão para dar para você. Eu fico imaginando essa primeira fala de Pedro ao coração daquele paralítico, daquele homem coxo. A primeira tristeza que veio ao seu coração. Como ele deve ter murchado, né? Sabe quando a pessoa murcha, né? Você está esperando algo, uma palavra, algo bom, e de repente vem aquela palavra que nos traz o quê? Uma tristeza, uma decepção, né? Mas logo em seguida, Pedro continua dizendo e fala: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Agora preste atenção no texto. A palavra de Deus nos diz que Pedro, o quê? Estende a mão para ele e o ajuda o quê? Levantar. E imediatamente os seus pés, os seus membros, os seus tornozelos, o que? Se endireitaram. E ele pôs-se em pé, curado, livre do seu mal. E a palavra de Deus nos diz que de forma maravilhosa, ele acompanha Pedro e João e adentra ao templo como? Louvando e glorificando o nome do Senhor. A palavra de Deus também nos diz que todos que estavam ali no templo reconheceram que ele era, podemos dizer assim, o miserável que vivia à porta esmolando e que agora estava o quê? Curado dentro da casa de Deus, louvando o nome do Senhor. E aqui o verso 10 nos diz: e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava sentado à porta formosa do templo, e se encheram do quê? De admiração. Sabe o que aconteceu? Todo mundo ficou assim, ó, queixo caído. Que queixo caído. Irmãos, essa passagem nos traz lições preciosas de atitudes que a igreja deve ter, não somente num novo ano que se inicia, mas permanentemente em sua caminhada como noiva de Cristo. A primeira lição vem dos apóstolos. Pense comigo. Esses homens, servos de Deus, caminharam próximos a Jesus durante 3 anos. Eles presenciaram todo o ministério terreno de Cristo. Eles estiveram com Cristo. Eles viram os milagres de Cristo. Eles viram a morte de Cristo. Mas eles também presenciaram a ressurreição do Cordeiro. Contudo, meus irmãos, a palavra de Deus nos deixa registrado que mesmo depois desse relacionamento tão próximo que eles tiveram com Jesus, eles não deixavam de ter uma vida de busca de comunhão com Deus. A palavra de Deus nos registra que eles buscavam o quê? Uma vida constante de oração. Quando olhamos para a vida de Jesus, quando nós contemplamos nos evangelhos todo o ministério de Cristo, nós o quê?
contemplamos, aprendemos que Jesus teve toda a sua vida regada por oração. Tanto que, certa feita, o que os próprios discípulos fizeram? Eles chegaram para Cristo e disseram o quê? Ensina-nos a orar. Irmãos, a oração é uma atitude que nos leva a termos um relacionamento com Deus. A oração, ela nos faz termos uma atitude de dependência de Deus. A oração, ela nos aproxima de Deus. Ela nos faz estarmos juntos com aquele que se preocupa conosco e que cuida de nós. Queridos irmãos, como igreja de Cristo Jesus, nós não podemos renegar a vida de oração. Nós precisamos caminharmos como igreja nessa busca constante, assim como os apóstolos, mesmo depois de grandes experiências vividas, podemos também ter vivenciados grandes experiências na nossa comunidade, no nosso meio, na nossa igreja, mas nós não podemos renegar, deixar de lado, suprimir nossa vida de oração. Porque através da vida de oração, mantemos vida de comunhão com Deus, vida de comunhão com o Pai. E é isso que aprendemos com Cristo. Cristo acordava de madrugada e ele buscava a presença do Senhor. Certa feita, os discípulos se colocaram o quê? Apavorados, preocupados. Onde estava o Messias? E ele estava onde? Ele estava orando. Irmãos, como igreja do Senhor, devemos caminhar constantemente em oração, em total dependência do Senhor, em total comunhão com Ele, porque é através da comunhão com o Senhor que nós recebemos orientação, recebemos alimento. Estava vindo para cá com o presbítero Djalma dentro do meu carro. Os irmãos todos já devem ter tomado conhecimento dos atos que têm acontecido no dia de hoje, lá em Brasília, que também está acontecendo por todo o país. Meus irmãos, e nós, como igreja, como crentes em Cristo Jesus, o que devemos fazer? Irmãos, devemos usar armas espirituais. E quais são essas armas espirituais? São oração. É a oração, é a leitura da palavra de Deus, é o clamar por essa nação. Irmãos, adentramos um novo ano. E nesse novo ano, nós devemos prosseguir, assim como nós fechamos este ano, o ano que passou. Como nós fechamos o ano que passou? Em vigília, orando, buscando a presença do Senhor. E nesse novo ano, e nos anos que hão de vir, assim como o exemplo de Jesus, assim como o exemplo dos apóstolos, uma igreja deve caminhar em oração. Amém? Irmãos, segunda lição que nós aprendemos é que nós precisamos caminhar como igreja em comunhão. Pedro estava sozinho? João estava sozinho? Não. Eles estavam como? Juntos. O próprio Cristo, quando foi enviar os 70, ele enviou como? De 2 em 2. Por quê? Porque Deus sabe o quanto é importante
para o ser humano viver como? Em comunhão. Não é bom que o homem esteja só. Logo o começo da palavra de Deus. Deus vê o homem e vê o homem sozinho e cria então a mulher, uma auxiliadora. Nós, irmãos, não fomos criados para vivermos um individualismo religioso. Nós fomos criados para vivermos o quê? Em comunhão, em união uns com os outros. Por isso, irmãos, esse detalhe que muitas vezes nós deixamos passar, a palavra de Deus registra, mostrando que a vida da igreja é uma vida de comunhão. Você observe o que? As missões de Paulo, né? As caminhadas. Quando Paulo ele ia sozinho ou não? Não. Ele levava sempre o quê? Um companheiro, alguém que estava com ele, alguns companheiros. Uma hora era Barnabé, outra hora era Lucas. Sempre havia o quê? Comunhão, irmãos. Ah, meus irmãos, nós somos chamados como corpo de Cristo para vivermos em comunhão. Nesse novo ano que se inicia, nos anos que hão de vir, nós precisamos viver como? Em comunhão. A palavra de Deus nos mostra isso. E isso é tão claro na palavra de Deus, essa comunhão preciosa. Jesus não podia fazer tudo sozinho. Ele não tinha toda a autoridade para fazer tudo sozinho. Ele, como Deus, como Filho de Deus, o Deus encarnado, não podia fazer tudo sozinho? Podia ou não? Podia. Mas ele chama o quê? 12 para estar com ele, demonstrando o quê? A importância de vivermos em comunhão. O nosso próprio Deus é o símbolo do quê? Da comunhão perfeita. A comunhão perfeita do Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Irmãos, precisamos, nesse novo ano que se inicia, nos anos que hão de vir, termos sempre o que como igreja? Vida de oração. E vivermos sempre em comunhão. João não estava sozinho. Pedro não estava sozinho, indo orar sozinho. Deus sabe que nós precisamos uns dos outros. Continuando, meus irmãos, para onde eles estavam indo? Para o templo. Templo. Irmãos, nós vivemos um tempo onde muitas pessoas têm renegado, né? Têm suprimido o estar na casa de Deus. Ainda mais hoje em dia, a gente sabe que a tecnologia veio para ajudar, mas a tecnologia também trouxe preguiça em muita gente. Tem muita gente que podia estar na casa de Deus, no templo, junto em comunhão com os irmãos, mas acaba o que? Não. Depois eu vejo lá a gravação em casa, depois eu assisto o culto em casa, e vai deixando de estar aonde? Na casa de Deus. Vai deixando de estar buscando a presença e a comunhão com os irmãos. E a palavra de Deus nos diz que isso não é bom. Não é bom deixarmos de nos congregar. Vivemos num país onde ainda temos a plena liberdade de culto, a plena liberdade de estarmos nos reunindo em comunidade, em santuários onde podemos louvar ao Senhor, como foi gostoso hoje aqui, louvarmos ao Senhor, e nós não podemos perder o quê?
esta oportunidade, esse privilégio que Deus nos dá. Por quê? É vontade de Deus. Sim, devemos ter os nossos momentos a sós com Deus, sim. Mas, irmãos, não podemos, de forma alguma, renegar, suprimir o tempo da comunidade, de estarmos em comunidade, de estarmos todos juntos como corpo de Cristo. Eles estavam indo para o templo. Eles privavam por isso. Se você for na palavra de Deus, você percebe que Cristo também várias vezes esteve no templo, esteve nas sinagogas. Irmãos, o estar na casa de Deus, né? Assim, na igreja, no templo, no santuário, é um momento onde, como comunidade, como corpo de Cristo, nós nos unimos para o quê? Para a adoração a Deus. Isso é maravilhoso, isso Deus deseja para a sua noiva, Deus deseja isso para a sua igreja. Por isso, irmãos, por mais que venham tecnologias que facilitem o acesso de cultos online, que é importante. Sabemos que temos irmãos enfermos, irmãos que não podem, que precisam também do alimento espiritual para as suas almas, mas nós que podemos, nós que temos condição, nós não podemos renegar o tempo de estarmos juntos como corpo de Cristo na igreja, buscando a presença de Deus. Isso alegra o coração do Pai. Esse é o desejo do Pai, que caminhemos juntos, que adoremos juntos. Continuamos. Outra lição preciosa que nós, como crentes em Cristo Jesus, como igreja de Cristo, precisamos aprender com esse texto, é que nós precisamos estar como atentos. A igreja de Cristo precisa caminhar como? Com a orelhinha em pé. Sabe aqueles cachorrinhos que tem a orelhinha cortada, que fica em pezinho assim, ó? A igreja de Cristo também precisa caminhar atenta, atenta ao clamor do próximo, atenta aos que sofrem. E não somente em alguns momentos, em toda a sua existência. Percebam, irmãos, quantas pessoas adentraram ao templo e não deram nenhuma importância para aquele homem que estava ali, assentado, esmolando, paralítico na porta da igreja, na porta do templo. Mas a palavra de Deus nos diz que os apóstolos, Pedro e João, ouviram o clamor daquele que sofre, daquele que necessita. Irmãos, nós como igreja de Cristo, precisamos caminhar atentos. Não podemos viver um individualismo, não buscar somente para o eu, para a minha vida, para a minha família. Não fomos chamados para isso como igreja. Fomos chamados para, como igreja, assim como Jesus, para servir e cuidar do próximo. Irmãos, a palavra de Deus nos diz que Pedro e João estavam adentrando a igreja e ouvem aquele clamor. E eles ali param diante daquele homem, mesmo sem recursos financeiros, mas cheios do quê?
cheios de riqueza espiritual, irmãos. Nós, como Igreja de Cristo, precisamos sempre ter essa noção que nós sempre temos algo a oferecer. Nós sempre temos uma mão a estender. Olha que coisa maravilhosa, e aqui que eu pedi para os irmãos estarem atentos, porque Pedro e João podiam muito bem ter feito o quê? Falado para aquele coxo, aquele paralítico: olha, não temos ouro nem prata, né? Mas o que temos te damos. Levanta e anda em nome de Jesus. Mas, meus irmãos, a palavra de Deus faz questão de registrar que Pedro, porém, lhe disse: não possuo ouro nem prata, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus o Nazareno anda. E tomando-o pela mão, irmãos. Irmãos, tem hora que a gente deixa passar uns detalhes que nós não podemos, que precisam ser vistos e revistos. Irmãos, nós somos chamados para ser uma comunidade que estende a sua mão. Somos chamados, sim, muitas vezes, e a grande maioria das vezes, para acolher as pessoas de forma material. Não somos chamados para ser egoístas, egocêntricos, que só querem receber. Ai, é minha bênção, a minha bênção. Não! Já falei isso outras vezes. Nós não somos o ponto final da bênção. Nós somos o ponto de passagem. Deus nos abençoa para sermos o quê? Abençoadores. E como igreja, assim como Pedro e João, nós precisamos estar atentos. Se não temos o material para dar, o espiritual, nós devemos dar. As pessoas que passam pela vida da igreja devem sempre receber o alimento espiritual. Foi isso que eles fizeram. Não temos ouro nem prata, mas temos Jesus. E em nome de Jesus, levanta e anda. Toma a minha mão aqui. Olha a minha mão aqui, eu quero te ajudar, eu quero te apoiar, irmãos. Nós, como Igreja de Cristo Jesus, precisamos estar atentos à voz dos que sofrem, dos que choram, atento à voz do pecador que está caído, que muitas vezes está paralisado pelo pecado, mas nós temos a Cristo, temos o Cristo que liberta. Por isso precisamos estar sempre como igreja atentos para estender a mão e através de Jesus o Nazareno colocarmos de pé aqueles que já iam para a morte, para a condenação eterna, mas que por meio de Cristo são o quê? São transformados, são o quê? Renovados, são transformados em novas criaturas, são colocados de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a palavra de Deus ainda nos traz outra lição. Nós precisamos, como igreja, sermos reconhecidos. Olha que interessante. Pedro faz o quê? Não temos ouro nem prata, mas antes ele diz o quê? Olhe para nós. Olha para nós. Irmãos, como igreja, não podemos ser o quê? Agentes secretos de Jesus.
se escondermos atrás das fileiras. Nós precisamos ser reconhecidos. As pessoas precisam ver como igreja que há algo diferente em nós. As pessoas precisam ver a luz de Cristo em nós. Onde nós chegarmos, nós precisamos ser sal e luz do mundo. Nós precisamos chegar e levar o sal. O sal gera o quê? Sabor na vida das pessoas. Nós precisamos chegar onde há escuridão e através da presença de Cristo em nós, precisamos levar o quê? Luz. Nós precisamos ser reconhecidos, irmãos. Assim como Pedro e João, nós não podemos ficar escondidos. Ainda mais nesse mundo que jaz no maligno, irmãos. Nós precisamos que as pessoas olhem para as nossas vidas, vejam que somos servos do Altíssimo. Olhe para nós, pode olhar para a minha vida. Acontece que hoje em dia muitas pessoas, muitos crentes em Cristo Jesus, têm vivido uma vida assim como as pessoas vivem no mundo. Têm vivido uma vida regressa no seu passado pecaminoso. E por isso vivem o quê? Temerosos. Não olhe para mim não. Não olhe para mim não. Não, irmãos. Nós precisamos, com vidas transformadas, cheias do Espírito Santo de Deus, chegarmos à vida das pessoas e nos aproximarmos e nos fazermos como igreja reconhecidos. Aqui habita o Espírito Santo de Deus. Eu sou um servo do Senhor, eu sou uma serva do Senhor. Olhe para mim, eu tenho algo para te dizer, eu tenho algo para te dar. Eu tenho um Cristo para te oferecer, que pode mudar a tua existência, que pode mudar a tua família, que pode mudar a tua sorte. Como igreja de Cristo, precisamos ser reconhecidos como corpo, como noiva do Senhor Jesus. Irmãos, finalizando, a palavra de Deus termina nesse texto, diante de uma atitude maravilhosa daquele que foi alcançado pela graça do Senhor. A palavra de Deus nos diz que ele adentra ao templo, louvando e glorificando o nome do Senhor, saltando. Eu fico imaginando ele tocando nas pernas. Você não imagina isso, Raul? Essa é uma... Se tiver lá, já falei, né? Eu não paro de falar isso, mas se tiver, né, uma sala de videotape, né, Joelso? Deixa eu ver, Senhor. Mostra, põe a fita lá na passagem, no momento onde o coxo entra na igreja, no templo. Eu quero ver ele lá saltitando de alegria, glorificando o nome. Você imagina, irmãos, depois de viver uma vida toda no pó, aspirando o pó das pessoas, passando debaixo da vergonha, do opróbrio, ele agora está de pé, irmãos, e ele glorifica o nome do Senhor, e ele salta glorificando o nome do Senhor. Irmãos, finalizando, nós como igreja de Cristo Jesus, nós também, que andávamos paralisados no nosso passado pecaminoso, que vivíamos aprisionados pelo inimigo das nossas almas, Satanás, e que agora somos igreja de Cristo, alcançados pelo Cordeiro, libertos pelo Cordeiro, colocados de pé pelo Cordeiro, precisamos viver uma vida glorificando, louvando o nome do Senhor. Ah, irmãos, assim como aquele paralítico,
nós precisamos caminhar dia a dia, glorificando o santo nome do Cordeiro. E as pessoas precisam ver que a alegria da salvação existe no nosso coração. Pode haver luta, sim. Pode haver dificuldades, sim. E elas virão. Ah, meus irmãos, mas nós já fomos libertos e colocados de pé através da obra maravilhosa de Cristo Jesus. Nós já fomos alcançados pelo milagre do Senhor e hoje nós temos vida e vida com abundância e por isso nós podemos caminhar como igreja, glorificando o santo e bendito nome do Senhor, louvando o nome do Cordeiro. Não somente no tempo de bonança, mas em todo o tempo. Ah, meus irmãos, quando nós nos reunimos como igreja, nós precisamos disso, nós precisamos desse fervor, nós precisamos clamar: Senhor, tira de nós todo esse freezer espiritual, remove de nós toda essa frieza espiritual, coloque em nós a alegria da tua salvação, para que nós saltemos de alegria, para que nós glorifiquemos o nome do Senhor, para que nós possamos gritar dizendo: louvado seja o nome de Cristo Jesus, hoje e eternamente, por aquilo que Ele fez na vida da sua igreja. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, é um novo ano que se inicia. Ano de muita oração. No ano passado tivemos 2 vigílias. Ano que precisamos caminhar assim, juntinhos com o Senhor em comunhão. E é através da oração. É através do alimento da palavra de Deus. Nós precisamos seguir como igreja dessa maneira. Nós precisamos seguir como igreja o quê? Unidos, em comunhão. Às vezes vai ter assim, irmão, a gente sabe como que é, né? Às vezes tem né? Mas não podemos permitir que nada venha o quê? Quebrar a nossa comunhão. Precisamos caminhar unidos. Aqui, assim como Pedro e João fizeram, unidos. Indo para onde? Indo para a casa do Senhor. Precisamos ter prazer de estarmos aqui, irmãos. Como é bom. Ah, irmãos, quantas pessoas que eu já fui visitar no hospital e que me falaram: ah, pastor, eu queria tanto estar lá com os irmãos na igreja. Agora eu não consigo, agora eu não posso mais. Valorize isto, valorize essa oportunidade que Deus nos dá de estarmos em sua casa, unidos como corpo do Senhor, buscando a sua presença, adorando ao Senhor, caminhando atentos. Ah, irmãos, sempre atentos, não com braços encolhidos, mas sempre com os braços como estendidos, porque nós como igreja, nós sempre temos algo a dar, sempre temos algo a oferecer. Ah, eu não tenho nada. Você tem sim. Se você não tem prata nem ouro, você tem um Cristo que habita no teu coração, um Cristo que levanta os caídos, um Cristo que restaura vidas. Ah, irmãos, precisamos caminhar com os braços estendidos. Irmãos, nós precisamos caminhar cheios da alegria da salvação. Nós precisamos sempre como igreja caminhar olhando: ah, eu já estive caído, eu já estive aprisionado no chão, onde eu era vergonha do pecado, inundava a minha vida, mas agora não. Agora eu salto porque eu tenho a liberdade de estar caminhando rumo ao céu, rumo à Nova Jerusalém,
louvado seja o nome de Cristo Jesus. Amém? Amém. Vamos orar. Pai, obrigado por essa palavra tão preciosa, que tanto falou no nosso coração. Ó Pai, que nós, como igreja, possamos continuar agindo, caminhando, seguindo, fazendo a Tua vontade, em comunhão contigo, ano após ano, cheios de alegria, unidos em comunhão. Senhor, que também possamos estar atentos aos que sofrem, aos que estão ao nosso derredor, que possamos ser reconhecidos que somos igreja de Cristo, que Cristo habita em nós, Pai maravilhoso. E nesse novo ano, e que nos anos vindouros, possamos caminhar sempre, assim como aquele homem que foi agraciado pelo milagre da cura, glorificando, cheios de alegria, pela salvação que também alcançamos em Cristo Jesus. E é no nome precioso de Cristo que oramos. Amém e amém. Vamos ler agora então o envio da palavra de Deus, registrado em Colossenses 3, versos 15 e 16. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fosse chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhando-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Em pé, recebamos a bênção de Deus. E que o Senhor, Ele nos abençoe e Ele nos guarde. O Senhor sobre nós levante a luz maravilhosa e poderosa do seu rosto. O Senhor nos cubra com a sua terna e bondosa paz. Que o Senhor abençoe ricamente essa comunidade no ano de 2023, para que sejamos bênção, para que possamos, como corpo de Cristo nesse lugar, anunciarmos o Evangelho da salvação. Amém e amém.